Vai parecer que foi de caso pensado, mas não foi. Nesta segunda-feira foi o dia do goleiro, eu não sabia e acabei marcando essa entrevista com o nosso entrevistado de hoje. Você vai entender por que tudo isso, porque eu estou conversando agora sobre a história de um goleiro infalível em um campeonato amador, e isso é apenas o ponto de partida para um romance que é uma trama que envolve ancestralidade, territorialidade, disputa de poder, circularidades. Ouroboro Baobá, primeiro romance de Manuel Mirdad, une cenários da Bahia e de países africanos. A gente passeia, por exemplo, por Madagascar. Eu converso agora com o próprio Emanuel Mirdad. Obrigado por atender a educadora. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, meu querido Renato Cordeiro. Boa tarde, ouvintes dessa rádio maravilhosa que mora no meu coração, faz parte da minha história. É uma satisfação estar na educadora sempre. Satisfação é nossa. Para a gente começar, nada mais simples, ou talvez nada mais difícil do que eu te perguntar: o que é Ouroboro Baobá? Roboro Baobá é um romance fragmentado, que o passado, presente e futuro acontece no agora. É um romance que trata de várias sagas. Eu costumo dizer que o protagonista é o movimento. São vários personagens com diversas escalas de importância na história mas todos estão em movimento, estão nas suas pequenas sagas. Como diz o símbolo milenar do Ouroboro, né, que é representado pela cobra que morde o próprio rabo ou pelo dragão, depende. No caso do livro é o baobá, que a raiz se funde com a copa, né, esse símbolo revisitado de maneira vegetal, que quer dizer a premissa filosófica do livro, né? Ontem é hoje, amanhã é hoje, tudo que nos forma é hoje. Mirdad, em que momento você sentiu? Porque a história nasceu como esse estalo, a ideia de um goleiro que não toma gol. Em que momento deixou de ser só isso? Em que momento virou uma história, se eu posso descrever dessa forma, sobre circularidades, como até o título de alguma forma sugere? Bom, o goleiro foi o que iniciou tudo, lá em 2012, né? Foram 8 anos dessa jornada, inclusive 8, né? Não Tem foi isso caso também. pensado, Verdade. que o 8 é o infinito de pé, né? O infinito apóstolos, né? Para acontecer. Então, o goleiro foi o primeiro, né? Foi a deixa, né? É um livro que ele foi se revelando ao longo do tempo, né? É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? Ele foi acontecendo. Toda vez que tinha uma parte da história que eu considerava pronta, uma versão pronta, tinha algo que me incomodava, dizia, não, está faltando alguma coisa, não, não está incompleto, não, não está. E engraçado que o próprio processo de escrever esse livro, para mim, já foi um livro, já foi um romance, né? Tantas mudanças, tantas versões, essa é a 20ª versão, né? Alguma dessas versões foi finalista até de prêmios nacionais, que me deu um pouco do norte, assim, né? Pô, tô indo bem, deixa eu ir aqui para ver se continua. Teve também alguns escritores que leram e me auxiliaram bastante, né? Como, por exemplo, o poeta Wesley Correia, que deu algumas dicas fabulosas, inclusive com o primeiro nome do Montanha, né? Que é o goleiro que não toma gol, que é o personagem mais emblemático, né, do livro. Ele surge em Caraíva como um gigante. E o nome não era gigante, era Mudinho. Aí o Wesley, não, tá horrível, tem que ser gigante, não pode ser um personagem desse, não pode ser chamado Mudinho jamais, dessa estatura, dessa nobreza. Falei, você tem razão, deixa eu mudar aqui. Então, o próprio processo de feitura do livro, ele foi se revelando aos poucos como um mistério, né? Porque o livro tem muito de mistério. Engraçado que o livro se transpôs um pouco para o real, né? Assim, o mistério da feitura do livro foi acontecendo ao mesmo tempo que o livro foi ficando cada vez mais misterioso, foi rolando uns mistérios, que foi a chegada da parte fantástica do livro, né? Que é um livro de realismo fantástico, né? O realismo mágico, enfim, dessa tradição nossa latino-americana. Eu falo isso com muito orgulho. Tem gente que não gosta, né? Até porque dizem que tudo é mágico, né? Eu prefiro usar a vertente de que até no mais ordinário habita o extraordinário, né? O extraordinário está presente, está constante. Então é indissociável, no final das contas, a realidade da fantasia. Por isso que acaba sendo redundante dizer realismo fantástico. Mas eu gosto de dizer realismo fantástico para poder marcar que o fantástico está exposto, né? Está revelado dentro do livro, faz parte do livro. Não está misterioso como numa realidade assim normal, padrão, vamos dizer assim, que você não enxerga tão claramente assim, o fantástico. Mas o fantástico está exposto. O fantástico faz parte do livro. O Baobá é um personagem, as entidades são personagens, né? A divindade é a grande
personagem desse livro. Eu E não vou, pode se falar muito, né? Porque senão os claro. mistérios vão se revelar e perde a É. graça. Eu vou passar só uma ideia geral para o ouvinte que está nos acompanhando, porque assim, é a história, como o Mirdad estava falando, deste cara que é apelidado de Montanha, depois gigante, né, depois Montanha, que é uma figura misteriosa que aparece no sul do estado e chama a atenção de determinados pescadores, passa a trabalhar com eles, até que por uma série de situações ele acaba sendo levado a participar de um time de futebol amador que está disputando um campeonato específico, né, para essa categoria e que está batalhando pela primeira vez chegar às finais do campeonato, né? E ele se revela um escândalo de competente em termos das suas defesas, que são milagrosas, etc. Bom, eu não vou falar mais do que isso, porque realmente depois o livro vai cruzar com várias outras referências, mas esse é o ponto de partida. No final do livro, Mirda, de você conta um pouco o processo criativo, né, do livro e as etapas que ele foi superando e os títulos que ele foi superando. E um dos títulos que me chamaram a atenção, né, o livro se chama Uruburu Baobá, mas ele poderia ter se chamado, talvez, Uma Porta Fechada para o Inútil. Uma porta fechada para o inútil. E aí, claro, comecei a ficar pensando, por que ele pensou nesse título? O que é o inútil? Será que é a futilidade que cerca os sonhos de parte dos jogadores que estão aspirando? Será que é a bajulação de uma imprensa que, por vezes, tem uma parte dessa imprensa que, por vezes, tem relações promíscuas? O que é esse inútil que quase entrou nesse título, Mirdad? Embora que a imprensa no livro, né, nutra um fascínio, né, porque ninguém sabe do passado desse goleiro, todo mundo desconhece, né, a origem dele, ele acaba sendo um fenômeno, ele torna o futebol previsível, o que é um grande problema para o futebol, né, porque a mágica do futebol é a imprevisibilidade. E se ele não toma gol, todo mundo sabe que o time dele ou empata ou ganha. Então a probabilidade de ser campeão é quase imediata, né? Tanto que a torcida nem lamenta mais quando tem um pênalti contra, fica todo mundo dando risada, porque já sabe que o cara vai agarrar, né? Bom, e ele não fala para a imprensa, né? A imprensa sempre fala a partida, corre atrás dele, ele está correndo pro vestiário, ele não dá nenhuma informação. E aí, como é que pode, né? Um ídolo do esporte ser tão misantropo, né? Ser tão recluso, ser tão, né? Então, esse título, que foi quase título, né? Uma porta fechada para o inútil, é um verso da nossa querida poeta Lívia Natália. Na época eu estava fascinado por um livro dela e eu resolvi fazer uma homenagem à Lívia e colocar um verso dela no título. Era até um título um pouco agressivo, né? Porque era como se considerasse que toda a vida relacional, a vida em sociedade, era inútil. Na verdade, o que valia era o indivíduo. Eu achei um pouco excessivo, por isso que eu troquei depois. Né? Não foi para deshomenagear nada disso com o Lívia. Foi simplesmente porque eu achei que era um pouquinho excessivo dizer que, porque no caso a porta seria a porta fechada para o inútil, seria essa reclusão do Montanha, né? Essa não adequação aos diversos padrões da nossa sociedade. Então, achei um pouco excessivo, porque Por ele não não dá para ser chamar de inútil seletivo isso. em relação à sua misantropia, né, por ele ser muito democrático em relação à sua misantropia, a sua preocupação foi, pô, de repente esse inútil, o pessoal vai pensar que é toda e qualquer relação social. Isso, foi um pouco exagerado no final das contas. E o sentido do verso da Lívia era outro, completamente diferente, né? Mas isso é bem bacana, né? Você vê que uma frase tem vários sentidos, depende do contexto de onde foi retirada. Verdade. Mas o livro não tem só a parte do futebol, não. A parte do futebol, vamos dizer assim, é o lado yin, é o lado masculino, né? Vamos dizer assim, tradicionalmente masculino. Mas tem um lado yang também, o lado feminino, né? Tradicionalmente empoderado com o feminino, com a presença de 3 mulheres negras fortíssimas, né? Que têm um mesmo ancestral comum e não sabem disso, sendo que uma tem uma linhagem vindo, né, da pobreza, da situação mais difícil econômica, e a outra vindo de uma família nobre, rica, doutora, com vários títulos acadêmicos, e eles acabam se relacionando no primeiro momento com patroa e empregado e no segundo momento com uma amizade, né, como amigas e tal. E uma dessas mulheres encontra, né, uma bebê no mangue, numa experiência fantástica com a entidade. Aos 40 anos, ela não quis fazer família e resolveu virar uma mãe adotiva.
A questão da adoção é muito presente nesse livro, né? E aí fica essas histórias, várias histórias acontecendo, e os leitores ficam se perguntando, né? Qual a ligação dessa jovem, né? Desse bebê que foi encontrado, depois cresceu, né, foi criado, virou a Miwa, né? A jovem Miwa. Qual a ligação da jovem Miwa com o goleiro Montanha, né? Será que é pai e filha? Será que é irmão, irmã? É mãe e filho? Ou são namorados? Então eu fico brincando com isso, dando essas pistas, né? Para o leitor ir construindo essa história. Qual é onde vai ter essa, quando é que vai chegar essa conexão, né? E essa conexão acontece só lá no final do livro. Emanuel Mirdad, autor do livro Ouroboro Baobá, que saiu pela Penalux, é o primeiro romance dele, ele que já lançou livros de poesia, de contos. Mirdad, o Braulio Tavares, certa vez, ele comentou uma ferramenta que é muito própria do realismo fantástico. Esse dispositivo que dispensa uma fidelidade ao real e aos ditames do real. Então, se você pode fazer uma cidade fictícia, você não precisa se preocupar muito com a sua arquitetura, em ser preciso em relação à sua geografia, né? Você está mais livre para fazer isso. E você fez um livro em que as entidades, embora elas sejam claramente de inspiração afrodiaspórica, são entidades míticas, míticas de fato, são mitos, que você concebeu, obviamente, partindo de algum lugar. Tem a ver com essa, por exemplo, com esse pensamento do Braulio, dar mais liberdade, dar mais tranquilidade criativa. Como é que você chegou nisso? Essa afirmação do Braulio é bacana, mas eu resolvi desafiar essa afirmação dele porque a geografia é muito presente nesse livro, né? Os rios reais, a distância entre as cidades, as montanhas, os relevos, as árvores, né? E aí a própria história de algumas cidades, né? A gente tem a Mucuri, por exemplo, é importantíssima no livro. E Mucuri, ela foi escolhida porque é uma grande encruzilhada, né, do nosso território, né? Mucuri é a última cidade da Bahia ou a primeira, depende de onde você está vindo, né? E a primeira ou a última cidade do Nordeste, né? Então, ela tem todo esse emblema, né, de encruzilhada, e ela é a foz do rio Mucuri, que é outro rio importante, tem uma ligação sempre litoral, interior, né? Ao lado tem Nanuque, né, em Minas Gerais, que é outra cidade importante, que o rio Mucuri passa e que é próximo da aldeia dos Machacalis, já que o livro ele tem uma proposta de ter vários momentos da formação do povo brasileiro, né? Nós temos negros, nós temos índios no livro, nós temos as diversas opressões cotidianas, as opressões históricas, né? As violências, as maracutaias das elites brasileiras, né? Isso está muito presente assim no livro. Então, mesmo sendo um realismo fantástico, que você não precisa ter tanto compromisso com a realidade, eu coloquei a realidade muito real mesmo, assim, de um compromisso histórico, social que esse livro tem, ao lado, passeando do extraordinário, né? Tem um amigo meu que diz, porra, bicho, como é que você coloca um goleiro desse incrível, um goleiro inacreditável, um futebol amador? Que desperdício é esse? Tinha que ser um profissional, né? Bicho, o futebol amador é ótimo, porque no mais ordinário está o mais extraordinário, cara. Entendeu? Foi mais ou menos o princípio que eu tive. E a criação das entidades foi que eu não quis. No primeiro momento, a primeira entidade que apareceu para mim foi Oxumaré. O mito da divindade do livro era Oxumaré. Só que eu senti que não era interessante, não era legal colocar entidades que já existissem, porque eu poderia, de alguma maneira, estar ferindo a fé de alguém. Eu não sou do axé, eu não sou do candomblé, embora eu respeite, admire muito, mas eu não sou. Então, eu achei que não seria legal fazer isso. Então, eu preferi começar do zero. Quer dizer, do zero nunca é do zero, né? São várias referências que você pega, mas tanto que os nomes são criados a partir de vários procedimentos. Os nomes não existiam antes, mas foram criados na fusão de alguns nomes das coisas que as entidades fariam. São várias referências, assim, em geral, que eu peguei e botei tudo numa peneira, bati, e aí saiu as entidades, que depois eu tive para procurar e vi que ninguém cultuava. Então, tá bom, vai ficar no livro. Se não tem culto, então não vou chatear ninguém, então fique no livro aí, por favor. E a função primordial das entidades e da divindade é manter que a verdade opere. Que a verdade é uma coisa meio Matrix, né? Que as funções pré-determinadas elas
de fato aconteçam, mesmo que elas próprias, as entidades e a divindade, não tenham acesso ao que é essa verdade. Elas só são trabalhadores que têm que botar isso para cumprir. Aí tem um amigo meu que diz assim, porra, seu livro é pessimista, cara, que ninguém tem acesso à verdade, tá todo mundo igual uns bonecos. Eu falei, calma, menos. Mas pode ser também. Essa é uma das brincadeiras filosóficas que tem, né? As diversas questões que dá para discutir a partir desse romance. Bom, já que você falou em pessimismo ou não, Ouroboro, né? Essa figura da cobra ou do dragão que come a própria cauda, né? Parece representar muito uma ideia de que o movimento que alimenta é o mesmo que destrói. E quando eu penso nesse princípio, e remetendo ao livro, a primeira figura que me vem à mente é Marcelino, que é o atacante, que é um cara que tem um talento, ele tem um talento, mas ao mesmo tempo ele tem todas, enfim, questões, né? Não sei se a partir do Marcelino, mas a impressão que eu tenho assim é em que medida você pensa esse princípio do Ouroboro como uma coisa que rege, na verdade, a própria humanidade. Achei fantástica a sua análise aí, que o movimento é o que constrói, é o que destrói, porque isso é a vida, né? A gente está se destruindo, estando vivo. Nós estamos nos decompondo com a idade, com o passar do tempo, né? Constantemente. Então, sim, o movimento ele constrói e destrói ao mesmo tempo, né? Essa que é a beleza da vida. E o Marcelino é o personagem que mais chama a atenção das pessoas. É engraçado isso, justamente porque nele está concentrado as maiores contradições. As grandes contradições do livro estão em Marcelino. Talvez por isso que as pessoas enxerguem mais, porque a gente tem muitos personagens perfeitos, quase perfeitos, vamos dizer assim, mas tem uma lógica aí que não pode falar muito. Mas o Marcelino, ele, contextualizando, ele é um traficante. Ele vem de família nobre, que teve a sua nobreza, entre aspas, teve a sua riqueza construída através de diversas explorações, né? Que é um pequeno retrato da nossa elite, né? Que construiu historicamente a sua fortuna baseada na opressão e roubo de diversas outras misérias, ao mesmo tempo que associada a uma excelente gestão, que é uma grande contradição, que eles não torraram o dinheiro, eles multiplicaram de várias maneiras, mas a origem é sangrenta. E ele vem dessa família e, em vez dele estar nesse momento purificado, vamos dizer assim, esse dinheiro purificado, né, de ser um médico, né, ou ser um grande juiz, ou enfim, um empresário, ele simplesmente vai para o mundo do crime. Ele se interessa pelo mundo do crime. E no mundo do crime ele constrói uma carreira, se torna o principal executivo do cartel, que é lotado, é um cartel internacional que tem uma célula lotada em Porto Seguro. Só que o futebol aparece para ele como se fosse a única coisa que de fato é dele. Que ele é um craque nato. Desde pequeno ele joga bola. E ele é um craque. Ele, se tivesse seguido pelo caminho profissional, ele teria realmente ter sido, né, consagrado no profissional. Mas o crime, né, o lado empresarial do crime, que é toda essa herança da família, que vem lá do Coronel do Cacau, que originou essa família, o bisavô dele, ele é bisneto do Coronel de Cacau, chama ele para o crime e aí ele fica nessa dualidade até que ele resolve financiar o time de Porto Seguro, que é onde Montanha joga, é onde ele leva a Montanha para jogar bola e fazer e começar essa história fantástica no futebol, né? E ele é cheio de contradições, ele é racista, ele apoia os fazendeiros contra os índios, só que eles fazem as coisas maracutaia. Então, ele é bem brasileiro. Medad, para terminar, eu queria sair um pouquinho do livro. Você também é um dos sócios realizadores da Flica, né, a festa literária mais importante da Bahia e que foi a célula pela qual nasceram várias outras, né? Em uma certa ocasião, eu conversando com você sobre a Flica, alguns anos atrás, você compartilhou comigo uma preocupação sua sobre os rumos da literatura e na ocasião você falava da sua preocupação em relação à autoficção. Não sei se você lembra disso. Lembro. Porque você percebia assim, fazendo justiça aqui às suas palavras, se eu estou fazendo aqui corretamente a lembrança, não é que você visse um problema em autoficção, mas é porque isso estava demais. Se eu não me engano, assim, estava over. Em que momento da literatura você acha que a gente está agora, Medad? Bom, eu acho que agora está no momento de renovação
do mainstream, né? O mainstream agora está começando a se configurar a partir da literatura negra. Eu acho isso incrível. A porta que Conceição Evaristo arrombou a partir de 2015, né? Mas é um ano emblemático, quando ela ganha o prêmio pelo Olhos d'Água, né, esse livro de contos. Começou ali, assim, as grandes editoras prestarem atenção, os grandes eventos de literatura prestarem atenção a esta literatura. Tentaram fabricar alguns autores, mas não rolou, mas outros têm uma espontaneidade natural que vem vencendo, que vem conquistando território, né? E hoje em dia é o que as grandes editoras estão procurando. Eu acho isso incrível e que isso perdure e que tenha cada vez mais obras e obras, né? Nas várias vertentes de gêneros literários. Eu continuo achando eu continuo sendo encrencando com autoficção, tanto que se você pega o Ouroboro Baobá, você vê que é justamente o que eu queria que a galera fizesse. Saiam do seu circuito confortável de falar das mesmas coisas, do seu mundinho, do que você viveu, do que você faz parte. Chega de história de escritor. Ninguém aguenta mais escritor falando de história de escritor. Então é um desafio que agora eu volto e reitero, proponho a todos os escritores que estejam ouvindo, por favor, escrevam sobre algo que está longe de vocês, que está em outro lugar. Ah, mas é difícil fazer isso, me dá, é muito complicado. Tá, vai pesquisar, meu amigo, vai estudar, né? Vai propor esse desafio, porque isso é um desafio que engrandece a literatura. É óbvio, né, que quando você escreve, mesmo estando no cenário, por exemplo, eu escrevi com várias partes da África, por exemplo. Eu nunca fui na África, cara, mas eu fui pesquisar sobre a África e tal. Mas o jeito que eu escrevi sobre a África, eu coloquei as minhas experiências ali, porque isso é inevitável, né? A gente fala sobre o que a gente entende, da maneira como a gente compreende o mundo, seja pelo que a gente acredita ou pelo que a gente detesta, né? Que a gente vai inserindo no que a gente absorveu e viu pelo mundo. Mas esse é o recado que eu dou pro pessoal, assim, continuem escrevendo histórias que sejam desafiadoras, por favor. Ninguém aguenta mais com aquela história do cara dos 40 anos, frustrado, chateado, um comedor que tá broxa, enfim. Chega, tá um pouco cansado disso. Eu continuo achando isso da mesma maneira como lá atrás, na África, quando a gente conversou sobre essa questão. E agora eu fico feliz de que as grandes editoras estão de olho nas autoras e autores negros, e autoras e autores negros estão aí potencialmente ganhando para ganhar prêmios e já ganharam, né? Alguns prêmios internacionais, inclusive, importantes. Emanuel Mirde, autor de Ouroboro Baobá, lançamento da Pena Lux, primeiro romance dele. Muito obrigado pela gentileza da entrevista ao Multicultura. Boa tarde para você, Mirde. Boa tarde, querido Renato. Uma satisfação ser entrevistado por você, sempre de altíssimo nível. Eu fico babando as entrevistas. Eu amo esse programa. Viva a Multicultura, incrível, valoroso. E a Educadora FM, nossa, mora no meu coração. Que saudade de vocês. Um abraço, ouvintes. Tudo de bom.